O deputado Tenente Coronel Zucco recebeu na tribuna da Câmara o apoio de vários deputados que levantaram cartazes enquanto ele pedia o impeachment de Lula. Zucco disse: "Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro, mas infelizmente esses 2 anos foram perdidos." O deputado apontou: "Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país." Zucco exigiu: "Precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A Casa do Povo é quem tem que decidir." O deputado lembrou ainda: "Enquanto o governo se perde em promessas vazias, o povo sofre as consequências da falta de responsabilidade desse desgoverno. O trabalhador brasileiro está sendo esmagado pela inflação, pelo aumento dos preços e pela perda do poder de compra vivenciada todos os dias no supermercado. A cada dia, mais famílias enfrentam dificuldade para garantir o básico." O deputado lembrou que já há motivos de sobra para o impeachment. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização. Zucco conclamou: "Vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso país." O impeachment de Lula é uma medida necessária não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo. Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro, pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação: estamos juntos, vamos em frente com coragem, com fé e a vitória do povo, e não daqueles que querem poder. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Altineu, do Partido Liberal, do partido do presidente Bolsonaro, patriotas, senhoras e senhores parlamentares, imprensa e demais audiência, estamos aqui na oposição. Falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. 2 anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro. Mas, infelizmente, esses 2 anos foram perdidos. O slogan, acreditem que eles falam isso, desse projeto de poder, união e reconstrução, tão propagado, não passa de uma narrativa. Como dizia o presidente Ronald Reagan, o governo não é a solução para o problema. Esse governo é o problema. O Brasil que vemos hoje está abandonado, imerso em uma crise profunda, e o governo se mostra mais preocupado em silenciar seus opositores do que em solucionar os problemas que atrapalham a população. Essa perseguição política e ideológica, como vimos nos episódios do 8 de janeiro, apenas semeia divisão em nosso país. Agora sim, precisamos trazer o projeto de lei da anistia à votação. A casa do povo é que tem que decidir. Fomos um país forjado na luta pela liberdade, pela família e pelos valores cristãos. Não podemos esquecer que desde a nossa independência, o Brasil tem buscado alicerçar seu futuro na defesa da democracia, na valorização da família e na busca incessante por justiça, sem abrir mão da ordem e do progresso. Enquanto o governo se perde em promessas vazias, o povo sofre as consequências da falta de responsabilidade desse desgoverno. O trabalhador brasileiro está sendo esmagado pela inflação, pelo aumento dos preços e pela perda do poder de compra vivenciado todos os dias nos supermercados. A cada dia, mais famílias enfrentam dificuldade para garantir o básico. E quando eu falo básico, é carne, é feijão, e não é a picanha. Nós precisamos sim que as leis não sejam ignoradas. Quando o erário público é tratado com desdém, é nosso dever, como representantes do povo, garantir a justiça. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização. O Brasil não pode continuar sendo governado à margem da lei e da irresponsabilidade. Este mesmo governo do mensalão, do sanguessuga, das corrupções da Petrobras. Chega do desgoverno, chega de responsabilidade. O povo brasileiro não aguenta mais. Por isso, a oposição faz um apelo: vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso país. O impeachment de Lula é uma medida necessária, não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo. Estamos com o povo brasileiro, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro,
pela liberdade de expressão, pela dignidade do povo brasileiro, que honra a história e seus valores cristãos. Eu digo à nação, estamos juntos, vamos em frente, com coragem, com fé, e a vitória do povo e não daqueles que querem poder. Sim, me junto a vozes e nós falamos: fora Lula! Fora Lula! Anistia! Anistia! Não à censura! Não à censura! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Bolsonaro, presidente do Brasil em 26! Impeachment de Lula! Fora demônio! Vai, Satanás! Presidente, Está inelegível. Pela liderança do PT. a liderança da oposição, o deputado Zuco. Obrigado, senhor presidente. Nos últimos 2 anos, diversos produtos no Brasil registraram aumentos significativos de preço, impactando o orçamento das famílias. Nós vamos citar alguns e, de forma aleatória, eu vou perguntar para a plateia quem seria o responsável. Item 1, cenoura, 178%. Quem é o responsável? Lula. Item 2, tomate, 103%. Quem é o responsável? Lula. Item 3, abobrinha, 103% de aumento. Quem é o responsável? Lula. Item 4, melão, 82,46%. Quem é o responsável? Lula! Item 5, morango, 70,4%. Quem é o responsável? Lula! Item 6, café moído, 67%. Quem é o responsável? Lula! Senhor presidente, segura o meu tempo, senhor presidente. Segura o meu tempo. Por favor, vou pedir pra gente acalmar os ânimos aqui. Com a palavra o orador, por favor, para terminar o seu tempo de liderança. Pessoal, vamos deixar eu falar. Quando vocês forem falar, nós vamos escutar. Vamos voltar para a abobrinha. Abobrinha, 102,